É isso aí, salve, salve, prepare-se para o que há de vir, querido. Vamos lá, nesse vídeo a gente vai falar o seguinte: ninguém pode reclamar de falta de aviso. Tá todo mundo sendo avisado. Vamos comigo até o final aí. Não sai daí, né, querido? E aproveita e se inscreva. Enquanto o vídeo não começa, você já se inscreve, clica também no sininho para que você seja notificado. Tem muita coisa boa vindo por aí. Curte, comenta, compartilha. Eu conto contigo, querido. O objetivo desse vídeo é abençoar vidas. E existem muitas vidas, muitas almas que podem ser transformadas e impactadas pela palavra de Deus através de você. Então, nos ajuda nessa missão aí. O vídeo dá bastante trabalho para produzir, não só gravar, como editar, postar, tem uma série de coisas, de detalhes que a gente acaba tendo. E para você é bem simples, só copiar o link e ir colando aí nessas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Posso contar contigo, querido? Me ajuda nessa daí, o objetivo é abençoar vidas, então vamos espalhar a palavra de Deus pela face da terra. Nunca foi tão fácil cumprir o ID de Jesus. Então vamos nessa, querido, e o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 10, e os versículos são do 5 ao 7. Apocalipse 10, de 5 a 7, diz assim: Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Tremendo, né, querido? Tremendo, eu fico imaginando João ali diante de um quadro desse, diante de uma situação. Então, querido, diante dessa situação. Então, querido, o que a gente vê aqui, quanto a esse anjo, nós já falamos aí no versículo 1, mas de qualquer forma não deixa de chamar a atenção o fato dele estar com um pé sobre o mar e um pé sobre a terra. Isso é muito semelhante à visão que Daniel teve, e a gente fica, se você é igual a mim, tentando visualizar a cena, querido, é um negócio gigantesco, é um poder assim incrível, realmente, a gente fica abismado, só em tentar imaginar a cena aqui, o coração já dá uma acelerada. Mas vamos dar uma olhada em Daniel capítulo 12, porque é uma cena muito semelhante que ocorre e que é a visão que Daniel também teve. Então vamos lá para Daniel capítulo 12, a gente vai ler o versículo 7. Daniel 12 também fala a respeito do tempo do fim, e eu recomendo a você essa leitura, porque é uma leitura tremendamente apocalíptica, e o versículo 7 vai dizer o seguinte: Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, é um mistério aqui. Paulo ele vai explicar que as coisas passadas, as coisas do Antigo Testamento, o autor de Hebreus também vai falar, que tudo que é do Antigo Testamento, que a lei era sombra daquilo que viria. A sombra você consegue identificar o que é, mas você não consegue ver detalhes e você não consegue entender com precisão. Há uma sombra. Então no Antigo Testamento há uma sombra de profecias, há uma sombra de avisos, de alertas de Deus. Então tudo aponta para esse sinal. Lá em Gênesis, é por isso que o diabo ele tem tanto batalhado para tirar, querido, essa ideia do criacionismo. É por isso que nas escolas as crianças já vão crescendo sem essa ideia do criacionismo como uma opção. Nada contra ensinar o evolucionismo, porque é uma teoria que existe aí. Mas se é tudo teoria, deveria ser exposto que existe também essa outra teoria e que nenhuma delas tem respaldo científico, que nenhuma delas tem comprovação científica. Nenhuma teoria da criação do universo, da criação do mundo, tem respaldo científico.
tudo se acredita pela fé. E se é pela fé, querido, a gente precisa entender o criacionismo. Por quê? Porque se a gente não entende a criação de Deus, todo aquele projeto de Deus, se a gente não consegue entender aquela lei de Deus lá em Gênesis capítulo 1, de que todo mundo, todos os seres reproduziriam conforme a sua espécie, e a gente vê que o homem não reproduziu conforme a espécie santa, que o homem só reproduziu depois do pecado, ou seja, uma matriz deformada, foi a partir de uma deformação, de um pecado, de uma corrupção gerada. Então, a espécie gerada foi uma espécie corrupta, gerada em função da corrupção, quando ele deveria ter sido gerado sem corrupção, sem mácula e sem mancha. E se a gente não entende isso, a gente não consegue entender a obra de Jesus Cristo. Então, o crente que não consegue entender o que aconteceu ali no Éden, o crente que não consegue entender Gênesis de 1 a 3, então eu recomendo a você que leia detalhadamente, tire uma semana inteira para você ler várias vezes Gênesis de 1 a 3. Gênesis de 1 a 3 você lê num dia, em 10, 20 minutos, botar em meia hora, uma leitura um pouco mais lenta. Mas lê durante uma semana, lê todo o texto, marca, anota, vê se tua Bíblia tem aqueles pontos de referência, lê também os textos de referência e tenta entender o que aconteceu ali em Gênesis de 1 a 3, o que Deus profetizou ali, porque se a gente não entende a criação, se a gente não entende a queda, a gente não vai entender o conserto. Se a gente não entende a destruição, o início da corrupção, o início do caos, a gente não vai entender o fim do caos. Se a gente não entende como que as trevas entraram na humanidade, a gente não vai entender como que elas saíram e como que a gente vai sair dela. Então não adianta aceitar Jesus Cristo e achar que Jesus Cristo é apenas um profeta. Não, ele veio para ser o segundo Adão. Então se a gente não entende o primeiro, não vai entender o segundo. Então é por isso que nas escolas há esse rechaçar aí da ideia criacionista, porque vai criar dificuldade para as pessoas entenderem a obra de Cristo. Quando você tem a criação de Deus e todo o processo de Deus, de Gênesis 1 e 3, na mente, você consegue entender e ver com muito mais clareza os mistérios sendo revelados através de Jesus Cristo. Então é por isso que Paulo vai falar, é por isso que esse anjo vai falar aqui para João dos mistérios que vão sendo revelados, das cortinas que vão saindo, das sombras que vão deixando de ser sombras, e a gente para de olhar para a sombra e a gente começa a olhar para a imagem que está projetando aquela sombra, e a gente consegue ter uma clareza, uma ideia muito maior. Então, Daniel 12 vai fazer esse mesmo relato de anjos que levantam as mãos para os céus e glorificam e juram pelo céu e pela terra, e o jurar desse anjo aqui para João é dizendo, olha, já não há demora, não vai haver demora. Então aqueles que julgam demorados, queridos, estejam avisados que virá. Esse já não há demora não é um tempo decorrido, mas é o seguinte, olha, se prepare, porque é a qualquer momento. Esteja preparado, que pode ser a qualquer hora. Esteja preparado, porque está à porta e a qualquer momento pode chegar. Então, já não há demora. Prepare-se. E continua dizendo o versículo 7 de Apocalipse 10 o seguinte: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, que é o que vai acontecer no capítulo 11 de Apocalipse, a partir do versículo 15, e nós ainda vamos chegar lá, cumprir-se-á então, ou seja, será cumprido o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas, isso aqui é uma menção do Antigo Testamento de Amós 3:7. Se você ler Amós 3:7, a Bíblia vai relatar aí que certamente Deus não faz nada sem anunciar aos seus servos, os profetas. A mesma expressão usada aqui pelo anjo. Ou seja, está todo mundo avisado. Ninguém pode reclamar quando essas coisas começarem a acontecer que faltou aviso, que faltou alerta. É só você mostrar o vídeo, provavelmente eu já não estarei mais aqui, mas aí você vai estar assistindo esse vídeo na certeza de que foi avisado, de que há avisos. Querida, a palavra de Deus está aí há mais de 2000 anos. Se você considerar os textos do Antigo Testamento, o Novo Testamento, isso deu uma abertura para o mundo. Então não vamos nem considerar
antes de Cristo, vamos considerar só depois de Cristo, que é quando o mundo teve pleno acesso, liberdade de acesso a toda a Escritura que só os judeus tinham antes de Jesus Cristo. E não tinha essa divulgação, principalmente depois do século XV, surgimento da imprensa, século XV e XVI ali, onde começaram a ver as cópias e as pessoas começaram a ter acesso às Escrituras. Então vamos considerar a partir dali. Todo mundo está avisado, todo mundo tem acesso a uma Bíblia. É o livro mais vendido, é o livro que mais tem versões, é o livro mais trabalhado, é o livro mais traduzido ao redor do mundo. Então não faltam avisos, não faltam alertas. Agora, cada um ele identifica por si só. Eu recomendo a você a leitura de Efésios capítulo 3, onde Paulo ele vai falar, vamos dar uma lida rapidamente, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 8, mais precisamente o 9, mas a gente vai ler do 8 para ter um entendimento. Paulo ele vai falar assim, olha, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Acreditar, querido, precisa ter fé. Precisa ter fé. E a nossa fé, hoje, é muito mais fácil. É por isso que quando Jesus diz lá em Lucas capítulo 18, será que Deus vai achar fé na terra quando vier o Filho do Homem? Porque ao mesmo tempo que é mais fácil a gente acreditar e ter fé hoje, a fé ela tem um significado muito grande no fato de ser da dificuldade. Então, ter fé, a fé na realidade ela aumenta quando tem mais dificuldade. Muita facilidade às vezes acaba prejudicando a fé. É preciso mais disciplina para ter fé quando se tem uma dificuldade, quando tem uma facilidade do que quando tem uma dificuldade. Então a disciplina precisa ser maior quando se tem uma facilidade. Então é por isso que no final dos tempos talvez seja tão difícil ter fé na terra, porque os avisos estão aí, os alertas estão aí, Deus deixou tudo escrito para nós e Ele anunciou e tudo irá se cumprir. Será surpresa para aqueles que estarão presentes, mas a igreja, eu creio, já não estará mais aqui. Tá bom, gente boa? Não deixa de ouvir os alertas de Deus e de anunciar os avisos do Senhor. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.